Olá! Já parou para pensar como garantir que as nossas últimas vontades sejam realmente respeitadas? A resposta para isso está num documento legal muito poderoso, o testamento. E aqui a gente vai mergulhar no que o nosso Código Civil diz sobre ele, começando pelo básico, o que ele é. Bom, tudo começa com a definição da lei, né? Segundo o artigo 1857, o testamento é basicamente a ferramenta que permite a qualquer pessoa decidir o destino do que é seu depois da morte. É a maior expressão de autonomia sobre o próprio patrimônio. Mas essa autonomia tem limites. E o principal limite é a chamada legítima. Pensa nela como uma fatia do bolo da herança que a lei guarda, que ela protege para os herdeiros necessários, tipo filhos, cônjuge. Isso quer dizer que na hora de fazer o testamento, não dá para dispor de todo o patrimônio. Metade dele, a legítima, já tem um destino certo. É uma proteção fundamental para a família. O testamento tem duas características que são, assim, a alma dele. Primeiro, é um ato personalíssimo. Ninguém pode fazer um testamento por outra pessoa. E segundo, ele é super flexível, pode ser mudado a qualquer hora. A vida da gente muda, as vontades mudam e a lei garante que o testamento possa acompanhar isso. O que vale, no final das contas, é sempre o último que foi feito. E para garantir uma segurança jurídica, existe um prazo final para contestação. Depois que o testamento é registrado, começa a contar um período de 5 anos para alguém poder questionar a validade dele na justiça. Passou esse tempo, em regra, a decisão do testador se torna definitiva. É um prazo que tenta equilibrar o direito de contestar com a necessidade de estabilidade. Certo? Então a pergunta que não quer calar é: quem, afinal de contas, tem o direito de fazer um testamento? Vamos entender agora o que a lei chama de capacidade de testar. E aqui vem um dado que, olha, surpreende muita gente. A partir dos 16 anos de idade, uma pessoa já é considerada pela lei plenamente capaz de fazer um testamento. Isso mesmo, 16. Não precisa esperar os 18. É um reconhecimento bem precoce da capacidade de expressar as últimas vontades. E essa regra aqui é importantíssima. Pensa assim. A capacidade é avaliada como uma foto do momento exato em que o testamento foi feito. Se a pessoa estava lúcida quando assinou, uma incapacidade que venha depois não anula o documento. E o contrário também vale. Se alguém fez um testamento quando era incapaz e depois recuperou a capacidade, isso não valida o que foi feito lá atrás. O que importa é o clique da foto, o momento do ato. Ok, já sabemos quem pode testar, mas como se faz isso na prática? A lei oferece 3 caminhos principais, 3 formas, digamos, ordinárias de testamento. Vamos ver cada uma delas. Essa tabela dá uma visão geral excelente. A gente tem o público, que é o mais formal de todos, com o tabelião participando ativamente, o secreto, que é secreto, mas o tabelião aprova e lacra, sabe? E o particular, que é o mais simples, sem cartório, mas que por outro lado exige mais testemunhas, cada um com suas regras e, claro, com seus níveis de segurança. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nos requisitos essenciais de cada um desses formatos. E olha, os detalhes aqui são cruciais para que o documento seja válido. Começando pelo testamento público, que é o mais solene. O processo é bem claro, a vontade é dita para o tabelião e ele escreve. Depois, o texto é lido em voz alta na presença do testador e de 2 testemunhas. E por fim, todo mundo assina. A presença do tabelião dá a esse tipo de testamento uma força jurídica enorme. E a lei é bem inclusiva, prevendo situações especiais. Para uma pessoa cega, por exemplo, o testamento público não só é uma opção, como ele tem uma regra a mais. Precisa ser lido 2 vezes, por pessoas diferentes, para garantir total compreensão. E se o testador não puder assinar? Sem problemas, uma das testemunhas pode fazer isso a rogo, ou seja, a pedido dele. Agora, o testamento cerrado. Aqui, a palavra-chave é segredo. O testador escreve o documento, ou pede para alguém escrever, e entrega ele fechadinho para o tabelião, na frente de 2 testemunhas. O tabelião não lê o que está dentro, de jeito nenhum. Ele só aprova, lacra e até costura um envelope, criando um registro formal de que aquele documento existe e é autêntico. Mas atenção, aqui tem uma restrição bem importante. Justamente porque o tabelião não lê o conteúdo em voz alta, a lei exige que a pessoa saiba e possa ler para usar essa modalidade. É uma forma de garantir que o testador tem total certeza do que está escrito ali naquele documento secreto. E, por último, o testamento particular. É a forma mais simples, sem custos de cartório. Ele pode ser escrito à mão ou digitado, mas o ponto central mais importante é a presença de no mínimo 3 testemunhas.
Elas precisam ver a leitura do documento e assinar junto com o testador. E depois, lá na frente, a validação desse testamento vai depender da confirmação delas em juízo. E a lei é tão detalhista que ela prevê até o imprevisto. Essa citação do artigo 1879 é fascinante. Ela diz que em situações extremas que precisam estar declaradas no próprio documento, um testamento particular escrito e assinado pelo testador, mesmo que não tenha testemunhas, pode ser validado por um juiz. É como se fosse uma válvula de escape para casos de emergência. Além dos testamentos, existe uma outra figura jurídica mais simples, para disposições menores. Vamos falar um pouquinho sobre os codicilos. O codicilo é como se fosse um anexo ou um bilhete de últimas vontades. É um documento bem mais simples, particular, usado para tratar de assuntos bem específicos, tipo detalhes do funeral ou para deixar bens de pequeno valor. O ponto principal do codicilo é que o escopo dele é limitado. Ele não serve para coisas grandes, como uma casa. Ele é ideal para destinar esmolas, deixar móveis, roupas, joias que não têm um valor muito alto e, algo muito comum, registrar vontades sobre o próprio enterro. Ele é mais um complemento do que um substituto do testamento. E um detalhe bem interessante, o codicilo é autônomo. Uma pessoa pode fazer apenas um codicilo, sem nunca ter feito um testamento. Ele funciona por conta própria para essas disposições mais simples que a lei permite. Até agora, o nosso foco foi muito em bens, em patrimônio. Mas e o legado que não é material? Aquele que o dinheiro não compra? Pois é, a lei, lá no artigo 1857, diz que são válidas as disposições de caráter não patrimonial. Isso abre uma porta fascinante. Um testamento pode ser usado para reconhecer um filho, nomear um tutor ou simplesmente deixar uma mensagem. Isso nos faz pensar, né? O que mais pode fazer parte de um legado? E com essa reflexão a gente conclui essa análise. Fica bem claro que o testamento vai muito além de um documento sobre bens. É um instrumento de autonomia, de expressão da vontade. E entender essas regras é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para garantir que essa vontade seja de fato cumprida.